Ninguém de nós que dita que acredita em Deus pode dormir tranquilo sabendo que tem criança morrendo de fome, que tem gente pegando osso na fila de açougue. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. A gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. A inflação dos alimentos tem pesado no bolso e a gente tem noticiado isso já há algum tempo. O tamanho do impacto varia entre as capitais e todo mundo quer saber o seguinte: quando os preços vão parar de subir? O dólar ultrapassou R$6 pela primeira vez. Tá tudo muito caro, tá difícil fazer compra. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. 2 anos e 33 dias. Esse foi o tempo necessário para que a população perdesse a fé no governo de Lula. E não é por pouco. Em meio a medidas impopulares e promessas frustradas, Lula agora atinge um nível de popularidade tão baixo quanto o de Bolsonaro no auge da pandemia. Com a incerteza do futuro que nos espera, nesse vídeo eu vou te responder 2 coisas. Como que nós chegamos aqui? E mais importante, como que faz para consertar isso? O problema do governo Lula, da inflação e do dólar é essencialmente um problema de orçamento. Quando Lula foi eleito em 2022, ele prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação, retomar investimentos em infraestrutura e habitação, ampliar o Bolsa Família e outros programas sociais e promover a reindustrialização da economia. Todas essas promessas, de alguma forma, geram gastos que o governo precisa fazer, como aumento para servidores, aumento nas aposentadorias e dinheiro para a indústria. Tudo isso daqui, mais o que o governo já gasta para pagar salários e a manutenção do Estado, se tornam a despesa primária. Isso aqui é o somatório de tudo que o governo gasta. Para poder pagar esses gastos, o governo arrecada impostos, contribuições e proventos das poucas estatais que ainda geram algum lucro. Mas a maior parte disso são impostos mesmo. Tudo isso aqui gera a receita líquida. Só que, como vocês podem ver, tem um problema. Desde 2014, o governo não consegue arrecadar o suficiente para cobrir o que ele gasta. Teve um superávit pequeno em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, mas que só foi possível porque o governo adiou o pagamento de precatórios e dívidas com os estados. Essa diferença entre despesas a mais que o governo não consegue pagar com a arrecadação se tornam dívida. Só que como as contas do governo estão no vermelho desde 2014, essa dívida foi se acumulando até o ponto que ela tá ficando insustentável. Em 11 anos, ela passou de 52% do PIB para mais de 77% em 2024. E até 2030 é esperado que ela passe dos 90% do PIB. E por mais que não esteja totalmente claro para você agora, essa aqui é a razão principal pela qual o dólar ultrapassou os R$6 e pela qual o Haddad virou o Tachat. O problema da dívida pública do governo é como o de um senhor de 60 anos de idade que pegou muitos empréstimos no banco. Quando ele era mais novo e tinha uma renda maior, ele conseguia pegar bastante dinheiro emprestado sem muita dificuldade. Porém, conforme o tempo foi passando e o dinheiro que ele pegou emprestado não foi investido em melhorar a produtividade, o único erro do Lenin foi amar demais, e a renda dos seus negócios, ele foi acumulando dívida. E agora, anos depois, tem muito menos margem para pagar essa dívida. Ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade ainda maior do que antes de pegar dinheiro emprestado para poder cobrir os seus gastos recorrentes. O banco, como não é uma casa de caridade, viu que o risco de emprestar para esse senhor aumentou. E só vai emprestar para ele a partir de agora se ele pagar uma taxa de juros maior.
E essa é basicamente a mesma situação que o governo se encontra agora. Um país velho, com a produtividade estagnada e uma conta gigantesca sem nenhuma perspectiva no curto prazo de pagar. Que isso, cara? Você pode até enganar eles, economista, mas não pense que você me engana. Qual que é o problema agora, cara? Por favor, tu tá aí comparando uma pessoa física com o governo. Vai ser esse papo de novo. Me diz, por acaso esse senhor da tua historinha aí, ele pode, não sei, imprimir dinheiro? Por acaso esse senhor pode ele mesmo emitir os empréstimos que ele precisa e vender a dívida para outras pessoas? Não. Ou quem sabe, por acaso, esse senhor pode colocar a taxa de juros que ele quiser no empréstimo que ele vai fazer? Não, ele não pode. É isso que tu quer ouvir? Mas o governo pode, né? E é isso que você não tá falando pra eles, pra continuar com a tua historinha neoliberal, pra pagar juro pra banqueiro. Faz o seguinte, cara, por favor, senta aqui um pouquinho do meu lado, rapidinho. Tu acha que eu vou ouvir as tuas historinhas aí? Não, por favor, eu insisto, senta aqui, que essa é uma ótima oportunidade pra eu explicar pra eles e pra você também tudo isso que você tá jogando na minha cara. E aí, se tu não gostar depois, tu pode me encher de osso. Pode ser? Tá bom. Se tu insiste tanto, eu vou escutar a tua historinha aí. Beleza, então tá show de bola. Senta aí, pode ficar bem à vontade. Bom, realmente, o governo não é uma pessoa. O governo imprime reais e ele emite dívida cotada em reais. Então, em teoria, em último caso, ele poderia sim imprimir dinheiro e usar esse dinheiro para pagar a própria dívida. O problema é que a história mostra pra gente que sempre que o governo tenta cobrir o rombo do setor público imprimindo dinheiro, isso resulta em hiperinflação. A gente até tentou fazer isso aqui no Brasil, e o resultado foi... Margarina Doriana, 500 gramas, 42.900. Congelador Prostóximo, 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. Não ideal. O governo também pode, em teoria, interferir na autonomia do Banco Central e colocar a taxa de juros aonde ele quiser. Foi exatamente o que o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central durante o governo Dilma, fez. Baixou a taxa de juros mesmo com a inflação acima da meta. O resultado, junto com outras medidas rudimentares tomadas durante o governo Dilma, foi a maior recessão da história do Brasil. Sem guerra, sem pandemia, sem crise financeira, sem nada. Então sim, o governo pode fazer o que ele quiser com a taxa de juros e a dívida, mas não sem ter consequências bem severas. Tá satisfeito? Eu acho engraçado esse teatrinho que você faz pra defender que o governo pague mais de 10% do orçamento em juro pra banqueiro. Você pensa que consegue enganar qualquer pessoa, mas eu, o que você quer? Você faz parte do establishment neoliberal que quer sustentar os banqueiros privados. Mas eu sei que, de acordo com o Ciro Gomes, a Maria da Conceição Tavares, o Bresser, todas essas pessoas com muita credibilidade na academia, elas falaram que o governo pode gastar e pode emitir quanto dívida quiser. A gente tem que tirar 50% da renda de cada pobre pra poder dar pra indústria. E só assim que a gente vai dar pra frente, tirar 50% da renda do rico e do pobre também, tchau, e a gente vai tirar tudo isso da indústria. Pronto. Lá ele não vai mais encher o saco, por enquanto. Onde é que a gente tava mesmo? Orçamento. Tudo isso que eu expliquei pra vocês, o governo sabe tão bem quanto eu. O Lula sabe que ele não pode estourar completamente as contas públicas com contabilidade criativa, que nem a Dilma fez. O Haddad sabe que ele precisa reduzir o déficit pra parar de fazer a dívida crescer que nem bola de neve. A equipe econômica sabe que não pode baixar os juros na marra. Tanto é que agora, mesmo com 7 dos 9 integrantes do Copom sendo indicados pelo Lula, a Selic ainda subiu para 13,2% na última reunião. Como de um lado o governo precisa gastar para entregar as promessas de campanha, e do outro ele não pode fugir completamente da responsabilidade fiscal, ele fica nesse estado que ele tá agora, precisando taxar para poder cobrir esses gastos. Na verdade, é pior ainda. Em 2024, o governo bateu o recorde de todos os tempos de arrecadação. 2,71 trilhões em impostos arrecadados. Ainda assim, isso não foi o suficiente
para cobrir o déficit. O que o governo precisa fazer agora, já que arrecadar mais não foi o suficiente, é gastar menos. Bom, parece simples, né? Por que o governo só não gasta menos? Bom, primeiro de tudo porque ele realmente não quer. O PT e governos de esquerda na América Latina em geral realmente não gostam de gastar pouco. E a segunda parte é porque, mesmo que eles quisessem cortar gastos, não é tão simples quanto parece. Das despesas que o governo tem, só 10% são discricionárias, que são aquelas que o governo pode gastar mais ou menos do jeito que ele quiser. As 90% restantes são despesas obrigatórias, que o governo é obrigado a cumprir de acordo com a Constituição. E dentre várias coisas, isso inclui previdência, salário de servidores, educação, saúde e transferências para estados e municípios. A maior parte do problema dos gastos está aqui. Só que para mudar essas despesas, você tem que fazer uma PEC, encaminhar para o Congresso, aprovar ela e ainda assim, caso você queira, digamos, cortar os quinquênios de um juiz que já ganha mais de 100 mil por mês, você não consegue. Qualquer remuneração ou benefício que já existe e é pago é direito adquirido pela Constituição do Brasil e não pode ser cortado. O que você pode fazer no Brasil é parar de crescer gasto. O que você tem de flexibilidade de fato para cortar, o número é muito pequeno. Pelo meu sistema legal. No Brasil tem essas coisas estranhas, tem estabilidade para todo mundo, você não pode reduzir salário, não pode reduzir a aposentadoria. Tem alguns princípios constitucionais, inclusive, né? Cláusula PET, inclusive. Irredutibilidade de salário. Cláusula de não retrocesso social. Não retrocesso social, né? Então, e uma vez aprovado um benefício, não pode voltar atrás. Você só pode cortar os benefícios e privilégios dos futuros promotores, juízes e políticos, não dos que já estão lá agora. A consequência disso é que até 2030 é esperado que a dívida passe dos 90% do PIB. E, caso nada seja feito, até 2028, de acordo com o TCU, o governo trava, porque o tamanho dessas despesas obrigatórias vai comprimir completamente as despesas discricionárias para fora do orçamento. Do jeito mais simples que eu consigo explicar, o governo vai estar tão endividado pagando aposentadoria e salário de servidor que simplesmente não vai sobrar dinheiro para investir em infraestrutura ou mesmo para pagar a conta de água e luz dos ministérios da esplanada. E é nesse cenário em que as nossas contas crescem cada vez mais e o governo não dá nenhuma indicação de como que vai fazer para pagar elas no futuro, que os investidores, empresários e pessoas tiram o seu dinheiro do Brasil, fazendo o dólar subir cada vez mais. E os poucos que ainda acreditam e emprestam dinheiro para o governo cobram cada vez mais caro, fazendo os juros também subirem cada vez mais. Como o governo se recusa a admitir isso e a cortar qualquer tipo de gasto, então a única coisa que sobra é cobrar cada vez mais impostos. E é exatamente assim que a gente chega onde a gente está hoje. Antes que me acusem de ser parcial demais na minha análise, é importante reconhecer alguns pontos positivos do governo. O desemprego está nas mínimas históricas e o crescimento econômico nesses 2 primeiros anos do governo Lula foi bom, dadas as condições do Brasil. O dólar também tem caído nos últimos dias, mas o medo é que o cenário que a gente tem agora lembra muito 2012 e 2013. Na calmaria antes da tempestade. Olhando os indicadores, os últimos anos do governo da Dilma estavam bons, tanto que ela foi reeleita. A economia crescia por volta de 3%, o desemprego estava na mínima histórica de 6,3% e a inflação também estava em média lá pelos 6%. Mas alguns economistas já avisavam que a situação era insustentável mesmo antes da crise acontecer, alertando que o governo só cumpria as metas fiscais com mágicas contábeis. Hoje, além dos números serem esquisitamente parecidos, já tem economistas como o Marcos Mendes e o Marcos Lisboa avisando que o governo só está entregando as contas no verde através de uns certos truques contábeis. O Tesouro já disse que a gente vai ter déficit até o final do mandato do Lula,
E a Câmara e o Judiciário, bom, eles não parecem muito preocupados em tentar economizar dinheiro. Então é como se a gente tivesse uma bomba relógio esperando para explodir. Se ela vai cair nas mãos do Lula ou de qualquer outra pessoa que venha depois dele, aí eu vou deixar para vocês tentar adivinhar. Tá, então qual que é a solução? Bom, primeiro de tudo eu tenho que falar para vocês qual que não é a solução. Vocês veem, aqui no Brasil a gente tem esse costume muito, muito ruim de fazer as coisas do jeito mais torto possível, e quando inevitavelmente as consequências chegam, ao invés de a gente olhar para trás e tentar entender aonde que a gente errou para consertar e fazer diferente, como sociedade, como governo, a gente nunca faz isso. É claro que você pode ter uma política setorial. De novo, o Porto Digital contou com muito apoio da política pública. Só que ela sabia o que estava fazendo. Não foi isso que a gente viu o BNDES fazer na década passada. Né? O Tesouro e o BNDES distribuíram rios de dinheiro no setor privado. Que grande projeto de conteúdo nacional, de industrialização, de crescimento econômico deu certo naqueles megaprojetos que foram anunciados entre 2009 e 2014? Nenhum. Todos fracassaram. Então a gente usa a frase de efeito para defender uma ideia genérica e a gente não cura dos detalhes. Na verdade, a gente sempre acaba achando alguém ou alguma coisa para colocar a culpa. No caso do Bolsonaro, era o Congresso, a mídia, a oposição, o STF. O Lula assumiu e prometeu recuperar o retrato positivo da economia que ele havia conseguido nos seus 2 primeiros mandatos lá atrás. Mas 2 anos depois, hoje, com a sua aprovação no nível mais baixo, a culpa de novo é do mercado, dos especuladores, do Banco Central. Os presidentes mudam e os inimigos também, mas o discurso de tentar achar culpados permanece praticamente o mesmo. Assim como o Ciro, que mesmo não tendo ganhado ainda, também tem os seus inimigos jurados. Do sistema financeiro cartelizado, aos banqueiros e aqueles que vivem da exploração da agiotagem oficial, baronato do rentismo. A solução real para toda essa coisa que é o Brasil é feia, é dolorosa e ninguém com capital político relevante está oferecendo. Equilibrar o orçamento público e aumentar a produtividade do Brasil. Isso passaria por uma reforma administrativa para cortar privilégios e excessos do setor público federal e do judiciário, estabilizar e reduzir o crescimento do déficit na Previdência, cortar privilégios e subsídios desnecessários para amigos do governo, melhorar a qualidade e eficiência da educação e abrir a economia para a competição internacional. Tá, André, e por que quase ninguém oferece isso? É porque todos os políticos são burros e só nós que é inteligente? Não. É porque vocês, meus queridos, não querem isso. Esses ajustes que a gente precisa fazer para consertar a economia do país são recessivos. O que significa que, mesmo que no longo prazo, daqui 10, 20 anos, eles sejam bons e até essenciais, no curto prazo, de 1 a 5 anos, eles doem bastante. Demitir servidor público federal com super salário e reduzir o salário deles não é ruim só para eles. Também é ruim para o comércio que eles compravam, para a lojinha de roupa, para comida. Tudo isso tem um efeito cascata que no curto prazo é ruim. E também é uma grande ilusão achar que se a gente for passar um pente fino, vai ser só cortado o benefício dos que ganham mais de 100 mil por mês e que isso vai resolver o problema das contas públicas. Na verdade, a gente pode cortar todos esses super benefícios que ainda vai ter um problema gigante nas contas públicas, principalmente em aposentadorias. Assim como abrir a economia e baixar o imposto de importação é excelente para a economia no longo prazo. Mas no curto prazo vai quebrar muita empresa e indústria grande que empregam muita gente e também muita lojinha pequena de cidade pequena que
traz bugiganga da China ou de outros países. Mas, se nenhuma dessas coisas é feita, o Brasil continua parado no tempo, como ele tá agora. O ajuste que precisa ser feito é que nem um remédio amargo. E a verdade é que a maioria da população não quer isso. E mesmo que quisesse, o Centrão, que controla a Câmara e o Senado e teoricamente é uma representação dos interesses da população, não quer. Falando bem sinceramente com você aí, o que vai acontecer realmente é o que aconteceu sempre na história recente desse país até os dias de hoje. Vai se empurrando o problema com a barriga, varrendo a sujeira para debaixo do tapete, fingindo que não tem nada de errado, até uma crise estourar. E aí, justamente quando é mais difícil e doloroso, no pior momento possível, a gente acaba passando, bem timidamente, algumas das reformas que precisam ser feitas. Foi assim em 1990, de novo em 1994 e de novo em 2016. Resta saber quando, no futuro, daqui pra frente, que a gente vai ver a próxima etapa desse ciclo se repetindo. No mais, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se inscreve e é os guri. Tchau, tchau.